E aí, pessoal, meus alunos do Mais Tribunais, RR na área, tudo bem com vocês? Já estava com saudades, né? Você que veio comigo aí num clique de mouse ou que esperou um pouquinho. Enfim, vamos retomar o nosso curso, o nosso módulo Direito do Trabalho para fechar, para gabaritar a próxima prova, seja ela da Fundação Carlos Chagas, seja do CESP, não tem nenhum problema, Direito do Trabalho está resolvido na sua vida. Esse é o meu objetivo. Estou muito feliz com o retorno, com as mensagens, recebendo muitas mensagens de vocês. Então, todo mundo lá dizendo que está gostando do curso, está participando, está lendo o dispositivo legal com RR, está fazendo marcações necessárias, está acertando as questões que a gente coloca ao final. Isso é bacana. Esse feedback, esse retorno só faz cada vez mais crescer o nosso trabalho. Feliz demais com esse retorno de vocês. Então, fala comigo, pode mandar que a gente conversa sem nenhum problema lá na minha fanpage, está aqui o canal, facebook.com/profrenzete. Tem também o meu Instagram. O Instagram é bem interessante que eu posto dicas diárias, quase que diárias, de direito de processo de trabalho, lá no @profrenzete. Se você não tiver a rede social, tem RR também no antigo e no famoso e-mail, renzeteprofessor, tudo junto, @gmail.com. Aproveito ainda para te convidar para curtir a fanpage do Mais Tribunais. Então, na fanpage do Mais Tribunais, vamos postar também várias notícias dos concursos, as dicas, onde que o RR vai estar, as caravanas. Então, todas as informações você encontra na fanpage do Mais Tribunais. Te espero lá também, tá? Fica aí o convite. Pois bem, a nossa aula de hoje, vamos tratar da temática da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho. Qual é o grande foco nessa interrupção e suspensão do contrato de trabalho? Nós precisamos observar que vão existir durante o contrato de trabalho algumas situações em que a prestação de serviço pode ser interrompida ou suspensa. Ou seja, não vai existir a prestação de serviços, mas diante do princípio regra, do princípio da continuidade, o contrato de trabalho não será extinto. Então, repetindo, eu não vou ter a prestação de serviços, ok, mas diante do princípio regra, desse princípio da continuidade do contrato de trabalho, o contrato não será extinto. Qual é a diferença clássica entre a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho? Eu até fiz um quadrinho, mas para a gente poder bater um papo aqui. A paralisação do contrato de trabalho, onde há o principal fator, que é a suspensão do salário, né, o empregado não recebe, eu vou chamar de suspensão. Então, sem trabalho e sem salário é a suspensão do contrato de trabalho. Já quando ocorre a paralisação das atividades, ou seja, da prestação de serviços em si, mas permanece a obrigação do empregador remunerar o empregado, vamos chamar de interrupção do contrato de trabalho. Veja, o ponto característico, tanto da interrupção, o ponto comum, melhor dizendo, tanto da interrupção quanto da suspensão do contrato de trabalho, é que não há a prestação de serviços. Então, tenho suspensa a prestação de serviços. Ocorre que na suspensão do contrato de trabalho, eu tenho a suspensão do serviço, da atividade, é verdade, mas também tenho a suspensão temporária, óbvio, do pagamento, da remuneração. Por isso que eu digo suspensão, sem trabalho, sem salário. Já na interrupção, eu não tenho a prestação de serviços, mas permanece lá a remuneração pelo empregador. Ou seja, o empregado permanece recebendo salário. Então, fiz um quadrinho que vai tentar auxiliar bastante nesse ponto. Ponto comum entre eles, né? Interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Não há prestação de serviços. Esse aqui é o ponto comum, é o clássico. Já na interrupção, o empregado recebe salário. Na suspensão, o empregado não recebe salário. Na interrupção, a contagem como tempo de serviço, ou seja, a causa interruptiva permanece a contagem do tempo de serviço. Já na suspensão, não há contagem como tempo de serviço e o destaque aqui é a regra. Em regra, não há contagem por tempo de serviço.
Na interrupção, permanece os depósitos, o recolhimento do FGTS, o que não ocorre na suspensão do contrato de trabalho em regra. Então, na suspensão do contrato de trabalho em regra, eu não tenho contagem para o tempo de serviço daquele período e também não permanece os depósitos do FGTS. Renzete, você falou em regra. Se você falou em regra, é porque existem exceções ou uma exceção? Existe sim. Existem 2 exceções. Então fala aí que eu vou abrir uma observação agora no meu caderno. Agora não. Vou falar daqui a pouquinho. Fica aí e não desista de mim. Tá bom? Esse quadro aqui, ele é bem interessante. Vamos então, inicialmente, passar para a análise das hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, onde não há a prestação de serviços, mas o empregador permanece pagando salários. Você deve abrir o artigo 473 da CLT e já vai uma sugestão. Devora o artigo 473 da CLT, principalmente se você fazer prova só de técnico. Eu não disse que não cai para analista, mas nas provas de técnico, esse dispositivo despenca. Então você precisa conhecer com detalhes o artigo 473 da CLT, que diz assim lá no seu caput. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Lá vai a dica do RR. Sempre que você observar no comando de uma questão que falarem sem prejuízo do salário, você não perde nem tempo e já vai rapidamente apontar como uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Se eu não trabalho e permaneço recebendo salário, a hipótese é sim de uma interrupção. Então diz o inciso 1. Até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, dependente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Então, causa interruptiva até 2 dias na hipótese de falecimento. Isso é interessante que você grave. Até 2 dias na hipótese de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que o empregado declara em sua carteira de trabalho e previdência social que viva sob sua dependência econômica. Vale lembrar que uma prova um pouquinho difícil pode chamar essa licença também de licença nojo, tá? Então pode ser que na hipótese do falecimento você pensa numa provinha querendo complicar, mas não complicando em nada, você que é meu aluno aqui no Mais Tribunais, que chame aí de licença nojo, não vai prejudicar a questão, tá? Muito bem, então esse é o inciso 1, essa é a primeira causa interruptiva. Vamos lá para o inciso 2, que diz assim, vamos lá então, inciso 2, diz assim, até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Então veja, 3 dias, casamento. A prova pode falar também, se quiser, em licença gala. Então, se falar em licença gala, não está errado não. Aqui é o nojo, né? Eu até apaguei, vou colocar de novo. Licença nojo para o falecimento e para o casamento, licença gala. Então, é bom você gravar isso. 2 dias, falecimento, 3 dias, casamento, tá? São 2 hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Vão ter uma das mais cobradas, de fato, nas provas, né? Para tentar confundir vocês. Muito bem. Inciso 3. Diz assim. Por 1 dia, em caso do nascimento do filho, no decorrer da primeira semana. Esse por 1 dia, em caso do nascimento do filho, era a antiga licença paternidade, né? A CLT data de 43, nós sabemos que antigamente era esse 1 dia. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, estou aqui para dar um recado rapidinho. Quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, o melhor custo-benefício do mercado para o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, lá de Sergipe 2016? Então acesse lá concurso.com.br, que eu tenho absoluta certeza que você vai ter aí, vai se matricular, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui, repito, o melhor custo-benefício da internet. Por quê? Porque nós temos professores aí de excelência, professores de altíssimo gabarito e, principalmente, nós temos o personal coach. Personal é pessoal e coach é treinador. Então, aqui você estuda em regime de metas. O seu treinador pessoal, todo dia você vai ter uma meta e essa meta vai ser decisiva na sua aprovação.
cumpra com as suas metas de estudos, cumpra com a sua obrigação de fazer as atividades pedagógicas, que você vai ficar competitivo e vai fazer uma grande prova, tá certo? Espero você, um forte abraço. Já ia esquecendo, você quer o material dessa aula, vai lá no nosso site, baixa lá, clica lá em documentos, faz o download do material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC Concursos. Clique lá.